Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento. Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schalke. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schalke foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença, acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar em perigo. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa. Lanterna do campeonato inglês, existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a 2 atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado. O Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. O Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes.
Informação exclusiva. Quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar o que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho. Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços, mas não custaria esse aluguel mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que John Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. Quero falar agora sobre o Palmeiras para registrar que Abel Ferreira, depois da vitória por 3-1 contra o Internacional no Beira-Rio, estava revoltado com a arbitragem. Ele disse o seguinte, por conta da não marcação de um pênalti em Vitor Roque no Beira-Rio. Abre aspas, desde o jogo contra o São Paulo, já se vão 23 partidas e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU. Lembra o Abel fazendo referência ao fato de que o jogo contra a LDU, uma competição internacional sem a chancela da Federação Paulista ou da Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras entende que foram pelo menos 5 pênaltis claríssimos a seu favor, não marcados, desde toda aquela confusão envolvendo Palmeiras e São Paulo. A pergunta que eu deixo para você, o Abel está certo em reclamar? Há uma perseguição dos árbitros contra o Palmeiras? Só é importante registrar que com a vitória diante do Inter, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.